não avançar tanto. Para não vazar. É uma hora? Tá bom. Vamos lá? Boa tarde, gente. Tudo bem? Em primeiro lugar, me perdoem o atraso. Estava empolgado ali, batendo papo com um monte de gente no stand. E eu vim aqui para apresentar para vocês um conceito muito pouco conhecido dos brasileiros, que é a possibilidade de você começar o seu curso superior no Brasil e terminar no Canadá. Eu trabalho para a Universidade Royal Roads, que fica em Vitória, na ilha de Vancouver. Não sei se você tem um mapa de cabeça do Canadá, mas a gente está do lado do Pacífico. Ou seja, a ilha de Vancouver, ela fica de frente para a cidade de Seattle, ok? O que eu vou contar? No Canadá é muito comum as pessoas estudarem 2 anos no college, pegam um diploma e só depois que ela muda para a universidade para fazer o bacharelado. No Brasil não é comum isso, em geral a gente entra numa universidade e faz os 4 anos direto. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco, na medida que eu explico da universidade, quais as vantagens e possibilidades que existem aqui. E fique à vontade para fazer pergunta, o pessoal também que está, acho que está online, né? A gente tiver pergunta, toma as ordens. Em primeiro lugar, a gente está numa universidade que é conhecida pelo castelo do X-Men. Quem assistiu o filme do Deadpool, do X-Men, Arrow, Descendants, é um castelo real que é muito usado para locação de filme e série. E é por isso que muita gente chama a gente da Universidade do Castelo. Nós não somos a única universidade no Canadá que tem um castelo, mas por acaso a gente ficou conhecido como Universidade do Castelo. É muito bonito, ele é aberto para visitação, pode alugar para fazer festa, casamento, etc. Mas o principal é que essa universidade ela foi fundada em 1995, é uma universidade pública, e ela tem um jeito diferente, porque ela é uma espécie de uma comunidade. Ela é uma universidade pequena, ela não é muito cara, tem um nível de exigência acadêmica muito bom, mas as pessoas são muito parceiras, o convívio é muito próximo entre os alunos, professores e funcionários. E a gente tem uma premissa de acreditar no sonho das pessoas. O jeito da universidade trabalhar é estimular que as pessoas sigam seus sonhos. Esse garoto aqui, que não é mais um garoto, né? Ele é carioca, o Luiz Alberto. A gente se conheceu depois que eu fui para lá para estudar e depois fui trabalhar na universidade. E ele queria estudar a parte de sustentabilidade, que é um mercado hoje que está explodindo no mundo, tem emprego em tudo quanto é lugar, e ele queria fazer o curso que nós temos lá de Business and Sustainability. É um bacharel de 4 anos. Só que, na época, ele não tinha as notas necessárias para entrar na universidade. Então, o que ele fez? Ele entrou num college, que vocês estão vendo aí vários expositores de college, e ele fez os 2 anos de college lá em Vitória, e depois ele transferiu para a universidade. Por que eu estou trazendo o exemplo dele? Primeiro, que ele é brasileiro. Segundo, que ele fez essa trajetória de estudar 2 anos numa instituição e transferir para fazer o resto, né, o 3º e 4º ano, na Royal Roads. Por que isso funciona? Porque a universidade entende que os 2 anos que você estudou numa outra instituição, eles contam como um período de aprendizado. Tá certo? Então, o que ele virou? Quando ele terminou o curso dele, aí já mudou até, né, o jeitão, ele arrumou um emprego que um cara, ele fez muito networking com professores, com pessoas da cidade, e ele foi trabalhar numa consultoria ambiental. Por mais engraçado que seja a história dele, o proprietário do imóvel que ele alugava que é o dono dessa consultoria, ficou sabendo do interesse dele trabalhar no assunto, a empresa dele estava crescendo e ele convidou o Luiz para trabalhar com ele. Tem mais de 2 anos que ele está trabalhando com esse projeto de consultoria ambiental. Então, como que funciona? Um exemplo, né? Imagina um aluno, fulano de tal, né, o exemplinho aqui, que ele quer estar fazendo uma faculdade no Brasil, está fazendo jornalismo, relações públicas, psicologia, direito, seja lá, não vem ao caso. E daí ele fala, olha, eu estou agora naquele estágio que eu não sei se eu termino e vou depois que eu formo. Quem aqui está fazendo curso superior? Pronto, vocês estão passando por essa dúvida? Tamo junto. Por quê? Você sabe que se você formar, ou quando estiver perto da formatura, é estágio, trabalhar, correr atrás. Tem gente que vai querer fazer pós-graduação e aquele projeto de morar fora ou estudar fora começa a parecer que vai ficar longe. Então, a possibilidade que você pode fazer é pegar os 2 anos que você tenha feito no Brasil. Então, se você fez um curso superior de pelo menos 2 anos, você pode transferir para fazer a completion, degree completion, ou
a completude da graduação, na tradução grosseira. E aí, a Railroads ela tem uma característica particular que ela não precisa ter convênio com a sua universidade. E o curso não precisa ser exatamente o mesmo curso. Então, vamos supor, você fez relações públicas, jornalismo, marketing, arquitetura, sei lá, a área que você quer. Na Railroads, a gente não oferece muitos cursos, mas a gente oferece uma boa quantidade. Então, você quer fazer o curso de business, para ilustrar. Você vai pegar os seus 2 anos de relações internacionais e vai, na sua aplicação, falar: eu quero ir para o Canadá porque eu quero estudar business, quero ter uma graduação internacional e eu acho que esse curso de business combina comigo, porque ele trabalha assuntos XPTO, você vai ver lá no site, e você faz a sua carta de argumentação, a sua carta de apresentação direto para o curso que você pretende, seja comunicação, seja sustentabilidade, seja gestão ambiental, seja justiça social, a gente tem alguns desses cursos lá. E aí, quando você tiver o 3º e 4º ano completos, lá você tem o bacharel canadense, que se você quiser voltar para o Brasil, você tem uma graduação internacional. O seu nível de inglês, obviamente, vai estar muito bom. O seu conhecimento de mundo vai estar muito mais ampliado. E, muito provavelmente, os empregadores do Brasil vão gostar de contratar uma pessoa que estudou 2 anos fora. Se você não quiser voltar para o Brasil, esses 2 anos de estudo no Canadá te dão direito a um visto de 3 anos. Você pode aplicar para pedir um visto de trabalho de 3 anos, o famoso PGWP, Post-Graduation Work Permit. Então, no caso de uma pessoa que, vamos estar, o fulano, né, meu personagem aqui, ele fez 2 anos de relações internacionais, quer fazer business na Railroads, ele se matricula direto, aplica, né, ele tem que ser analisado, ele vai fazer o 3º e o 4º ano lá. Quando ele se formar, ele vai poder pedir ao governo 3 anos de visto de trabalho. E se ele quer continuar lá, nesse período de 3 anos ele vai arrumar emprego, vai ter o inglês ainda mais aperfeiçoado e ele vai juntar os pontos para pedir a permanência no Canadá. Por que o governo dá 3 anos para quem se forma? Porque o governo canadense precisa de pessoas jovens, bem formadas, porque a economia do Canadá depende dos imigrantes. Vocês sabiam disso? Quem sabe qual a população do Canadá? Um pouquinho mais. 38. O estado de São Paulo tem quanto? 48 milhões de habitantes. Significa que a população inteira do Canadá é menor do que a do estado de São Paulo. Sendo que o terreno, o território do Canadá é bem maior do que o território brasileiro. Aí você fala, mas lá para cima é só neve. É, mas tem gente que mora lá também. Ou seja, a economia do Canadá, existe uma projeção lá dos estudos de trabalho, que nos próximos 5 anos, de cada 4 empregos criados, somente 1 vai ser preenchido por um canadense nativo. Os outros 3 serão preenchidos por imigrantes. Então, ano passado, o governo aprovou quase 500 mil de novos imigrantes para o país. Então, é uma possibilidade para quem tem essa aspiração. E se você não tem essa aspiração, você pode voltar do Canadá com um diploma, uma experiência e um monte de coisa. Quem estuda curso superior no Canadá tem direito a trabalhar meio período. Acho que alguns já ouviram isso aqui. O que significa isso? Que o seu visto concedido pelo governo vai te dar o direito de estudar e trabalhar até 20 horas por semana. A única exceção é no período de férias, que no caso o verão lá é de final de junho até início de setembro. Nesse período você pode trabalhar período integral. O que as pessoas fazem é arrumar 2 empregos, 3 empregos no verão para fazer grana e depois trabalhar só meio período. Quando você trabalha, você também adquire muita experiência. Você vai trabalhar em setores diferentes, você vai ter que usar o inglês, você vai conviver com culturas diferentes. Então, o seu nível de amadurecimento, tanto pessoal como profissional, é muito grande. Ok? Se vocês tiverem pergunta, anota aí. Quais são os programas que a universidade oferece, além dessa opção? A gente oferece os cursos de inglês. Então, temos cursos lá de verão, que é de curta duração, que é inglês mais liderança, e a gente oferece os cursos de curta e longa duração e os programas profissionais. Tudo para quem está querendo dar um upgrade no inglês dentro de uma universidade, que obviamente o nível é mais elevado. A gente tem os cursos de bacharelado, que são esses aqui, negócios, turismo e hotelaria, comunicação, meio ambiente e justiça social. O nosso curso de Business, ele é Business and Sustainability.
Então, foi o caso do Luiz, que ele estudou a parte de gestão, mas entendeu também muito essas questões de meio ambiente, governança e sociedade. E a pós-graduação, a gente tem os cursos de doutorado, mestrado e os certificados, né, que são Graduate Certificate e Diploma, que são cursos de pós-graduação. Eu fui para o Canadá em 2019 para um projeto de 2 anos para fazer um mestrado. Eu fui fazer um mestrado em Global Management, que é uma espécie de curso, um mestrado de administração com a visão global. Estudava cases da Ásia, da Europa, da América Latina, como é que é trabalhar com culturas, finanças, todos os assuntos de administração numa visão global. Depois do primeiro ano, eu estava com a minha esposa e meu filho, a gente falou, puxa, tá legal ficar aqui, a gente está curtindo essa, né? E se a gente seguisse? E aí nós temos um plano para continuar lá. Esses 1 ano e meio que eu fiz de mestrado me permitiu pedir um visto de 3 anos. Nesses 3 anos eu comecei a trabalhar lá e agora melhor, 1 ano depois eu pedi o visto de permanência e acabou de sair o meu visto de permanência no Canadá. O que significa isso? É mais ou menos o green card americano, é o visto de permanência. Significa que eu posso fazer tudo lá, menos votar. Eu não tenho passaporte canadense, mas todas as outras coisas como canadense eu tenho. E se eu me ausentar, eu não posso sair do país e ficar muito tempo fora. No intervalo de 5 anos, eu tenho que passar pelo menos 3 no Canadá. E, nesse período, juntando o tempo, eu posso pedir a cidadania canadense sem perder a cidadania brasileira. Com a cidadania canadense, eu posso resolver morar nos Estados Unidos. Eu posso voltar para o Brasil, eu posso ir para a Itália, eu posso fazer outras coisas. Ou seja, é um projeto de vida e muda muito o patamar. Não sei quem aqui tem a aspiração de ser um cidadão global. Alguém tem? O mundo está na nossa frente. Ok? Então, tem muitos cursos lá, e aqui há uma ordem de grandeza do investimento, porque as pessoas sempre perguntam, quanto custa? É um investimento. Os cursos de graduação custam mais ou menos 22, 23 mil por ano, o mestrado na faixa de 36 mil, o programa inteiro, o doutorado 22 mil em média por ano, no intervalo de 4 anos, e o MBA 56.400 aproximadamente. Tudo isso está disponível no site, altera todo ano porque tem uma correção monetária, mas todas as informações são disponíveis no site. Bolsas, a próxima pergunta, né? Oferece bolsas? Sim! A universidade oferece bolsas, mas nenhuma delas é 100% do programa. Na verdade, no Canadá é muito raro você encontrar uma bolsa 100%, o que é comum talvez em outros países, no Canadá não é tão comum. Mas existem muitos programas de incentivo. A Royal Roads, por exemplo, tem um programa que você pode ter até $10 mil de bolsa se você for um excelente aluno, tiver como provar isso, e a universidade olha para você, vê a sua carta, o seu histórico e fala, tá aí, você pode receber 1.500, 2.000, 3.000 de uma bolsa. Varia e você que tem que correr atrás. Isso é importante. Eu acabei de conhecer uma moça da Nigéria que acabou de fazer o mestrado dela lá na Royal Roads, ela conseguiu 5 bolsas de estudo durante o curso dela. E ela até no Instagram ela explica lá como é que ela fez. Por quê? As coisas estão disponíveis, tem dinheiro disponível. Nem sempre é a universidade que vai dar, muitas vezes é uma instituição que apoia pessoas que querem estudar. Então, tem vários subsegmentos. Filhos de militares, pessoas com deficiência auditiva, mãe solteira. Enfim, você vê que você pode se enquadrar e você se candidata. Ok? Outra coisa importante. Aqui é um panorama, uns números da universidade. A gente já teve mais de 25 mil pessoas que estudaram lá. A Royal Roads é muito conhecida no Canadá. Muitos canadenses vão estudar lá, especialmente os cursos de pós-graduação e mestrado. A gente tem mais de 108 nacionalidades. Em termos de alunos atualmente estudando, tem tipo 5 mil. E é curioso que você entra no campus e você não vai encontrar tanta gente, porque a maior parte dos nossos cursos eles são online ou no formato misto, híbrido. Que a pessoa vai, e por isso que os canadenses gostam muito. Eles vão lá, fazem 1 semana ou 2 de imersão, todas as outras matérias são online e no final ele forma com mais 1 semana de imersão. Qual que é a vantagem disso? A Royal Roads é muito respeitada no país inteiro. Qualquer província que você for, qualquer cidade, se você formou na Royal Roads, as pessoas conhecem a universidade. E não conhece só de ouvir falar, ela conhece porque tem amigos ou ela própria estudou num desses programas remotos na universidade.
Isso é muito engraçado quando a gente participa de evento, a gente chega lá, as pessoas veem o stand nosso, né, quando está no Canadá, as pessoas vêm dar abraço, cumprimentar, falam, eu estudei lá, eu fiz o curso lá, como é que estão as coisas, e os pavões estão lá ainda, e o castelo, porque cria um senso de comunidade, as pessoas se relacionam muito lá. Quando eu estava para ir, eu conheci uma brasileira, né, como bom brasileiro, eu tentei achar uma brasileira que estudava lá. E marquei um conference call com ela e ficamos, sei lá, 1h30 conversando, ela me deu todas as dicas que eu precisava. E ela falou, a principal dica que eu te dou é o seguinte, a universidade é pequena, você vai poder ficar perto dos teus colegas e dos professores. Fique amigo deles. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, comecei a gostar muito de uma aula de RH, liderança em RH, e eu comecei com a professora, no intervalo, comecei a falar de coisas do Brasil, que eu tinha trabalhado, não sei o quê. Eu falei, eu queria tomar um café contigo para te ouvir, trocar umas ideias e tal. Ela falou, perfeitamente. Você pode quinta? Eu falei, posso. Quando eu vi, eu estava sentada com a minha professora, uma senhora que era executiva de um banco no Canadá, trocando ideias sobre coisas do Brasil, coisas do Canadá, coisas de cultura, liderança e tal. Eu tinha um outro professor de geopolítica, eu gostava muito da aula dele, e eu falava, cara, eu quero conversar mais com esse cara, mano, o cara é muito bom. E daí já fez projeto com produção de café orgânico na Colômbia, já fez coisa na Ásia. Aí eu falei assim, professor, a gente pode um dia tomar um café, bater um papo? Ele falou, sim, eu almoço todo dia aqui na parte externa, né? Você almoça aqui? Eu falei, sim, no dia que eu venho eu trago meu Tupperware, né, minha salada. E ele falou, então me encontra lá embaixo e vamos almoçar junto. Cara, sentei, assim, conversei com ele, numa boa. E a mesma coisa que o Luiz conta, a mesma coisa que outros colegas brasileiros contam, quando você toma essa iniciativa, as pessoas são acessíveis. Você está numa sala pequena, que vai ter o quê? 25, 30 alunos no máximo, e aí você vai poder conviver com essas pessoas. E outra característica que a Railroads ela faz com que você estude sempre com a mesma turma o programa inteiro. Em outras universidades, especialmente quando a gente vê em filme, né, o cara sai de uma sala, tem uma turma de alunos, vai para outra sala, passa ali pelo escaninho, né, deixa o livro, pega o livro, troca. Ou em grandes universidades você vai num auditório que tem lá 150, 200 alunos. Não é o nosso caso, porque nós somos uma universidade pequena, você vai chegar na sala de aula, vai ter 30, 25, no máximo 35 alunos, e você vai ter esse convívio, e você vai com a sua turma o tempo todo até o fim do curso. Ok? O que há de especial na cidade? Alguém conhece a cidade de Vitória? Sabe onde fica? Já foi lá? Pronto. O que você achou da cidade? Maravilhosa, né? Parece cenário de filme, né? Cheio de flor, jardins. Esse é o lado meio bucólico da cidade, tá? Acho que tem aqui umas fotos. A gente está localizado ali, ó. Olha o Canadá. Lá do canto esquerdo, essa ilha vermelhinha ali, é onde está Vitória. Então, uma parte de Vitória está na altura dos Estados Unidos. Da janela do meu apartamento, quando o dia está claro, eu vejo montanhas dos Estados Unidos. É impressionante, porque é uma ilha, e quando fala ilha, gente, não é Ilhabela. Ela está 1h30 de barco do continente. E não é uma ilhazinha pequena que você dá uma volta, não. A ilha é quase o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Outra comparação, ela é praticamente do mesmo tamanho da ilha de Taiwan. Alguém sabe a população de Taiwan? Chuta. Quantos taiwaneses moram em Taiwan? 40 o quê? Não. 22. 22 milhões de pessoas moram em Taiwan. Quantas pessoas moram na ilha de Vancouver? Menos de 900 mil. Significa que tem muita área verde, muita área desabitada, muita cidade pequena, muita fazenda, muito tudo que você imagina, lago, floresta, urso, cougar, lobo. Aliás, se você tiver interesse, entra no Netflix, assiste um documentário muito legal que chama Os Lobos da Ilha de Vancouver. É muito bonito e mostra várias paisagens lá da ilha. Então, a ilha, que é essa tripinha que você está vendo aqui, ó, Vitória está aqui embaixo, na pontinha aqui do sul da ilha. E a cidade de Vitória, ela é a capital da província de British Columbia. Então ela tem muito prédio público e muito emprego público. Até uns 6 ou 7 anos atrás, ela era conhecida como uma cidade de funcionário público e aposentado. Como o clima lá é bem mais ameno do que outros lugares do Canadá, as pessoas que se aposentam vão para lá para viver lá. Tipo Santos, sabe? Sei lá, tem um monte de cidade aqui no Brasil que o pessoal vai... aposenta e vai morar porque é quente, é gostoso.
Vitória era assim. O que aconteceu nos últimos 6, 7 anos é que parece que Vitória foi descoberta. Então, hoje tem mais de 900 empresas e startups de tecnologia na cidade. A gente brinca que tem uma startup atrás de cada árvore, assim, porque é muito discreto, mas tem muita coisa legal. Tem um cara lá que inventou um negócio de segurança para computador e eles descobriram que cada pessoa digita e mexe o mouse de um jeito. Então, ao invés de você ter um negócio de senha, eles inventaram um aplicativo que vai bloquear o teu computador com o jeito de digitar. Então, seu computador está bloqueado. Se eu sentar nele e começar a digitar, ele vai perceber que não é você e não vai deixar eu entrar. Ele bloqueia. Inteligente, né? E é uma startup de lá. E de lá os caras estão contratando, crescendo, expandindo. Teve outro cara que montou uma empresa de aplicativos e começou a pegar muito contrato tanto no setor público quanto no setor privado. Tem uma empresa lá de tecnologia submarina que fornece coisas para a marinha, tecnologia de mapeamento subaquático, uns troços que você nunca imaginou na vida, e tem lá na cidade um monte de startup, já tem encontro de startupeiro, essas coisas todas. Bom, aí a cidade dá para ver Seattle, e se você quiser conhecer Seattle, é aqui na frente. Ó. Aqui é Vitória, e Seattle está aqui. Se você quiser ir a Seattle de carro, como eu já fiz, você pega o ferry, que é o navio, que vai chegar até aqui, nessa pontinha aqui. Aqui é o terminal do navio. E aí você pega essa estrada e desce para cá e chega em Seattle. Aqui é Estados Unidos. Da universidade, não sei se dá para ver, mas tem uma lagoa aqui. Desse lugar aqui você vê as montanhas aqui. É muito bonito, ou seja, você está vendo o castelo, atrás do castelo tem o mar, e atrás do mar tem as montanhas dos Estados Unidos. É impressionante. O que mais que eu posso falar? Vancouver é uma cidade de 1h30, uma cidade grande, com cerca de 2 milhões de habitantes. Muita gente às vezes vai para lá para show, ou para passar o fim de semana, ou para esquiar. Eu estou aprendendo a esquiar, e ao invés de ir para Vancouver, eu estou indo para uma outra estação de esqui na ilha, que fica umas 2 horas e pouco de carro, e aí tem um grupo de brasileiros que a gente está se virando lá para aprender a esquiar. Caindo, obviamente, né? A cidade está sempre listada como uma das melhores cidades para se viver. 2021, saiu uma revista britânica, ela desceu de 16º para a 5ª menor cidade no mundo para se viver. Então é uma cidade muito agradável, com a natureza abundante, o clima não é tão rigoroso, tem muita oportunidade de trabalho e tem uma universidade bacana lá para estudar, e agora muito brasileiro. Os brasileiros parece que descobriram a cidade de Vitória e estão indo em massa para lá. Adolescente, famílias, pessoas mais velhas estudar inglês e tal. Aqui está uma cena do centro da cidade, ok? E você tem esse clima. A temperatura média no inverno é de 6 graus. E a temperatura média no verão é 25. Quando faz muito frio em Vitória, faz -5. Dá uma sensação térmica de -8. Enquanto em outras províncias está fazendo -25, -30. Então, e no verão tem lugares que faz 30, 32, 36 graus. Vitória, a média de 28, 26, 25, o que é muito agradável comparado com lugares que ficam muito quente. Em outras palavras, a amplitude térmica, né, a diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta não é muito grande. Ok? Neva em Vitória? Neva. Mais ou menos umas 2 vezes por ano. Em geral, neva lá em novembro, em dezembro e depois em janeiro. Às vezes neva-se uma semana e meia e depois para. O que é interessante é que, como é uma cidade que está meio protegida pela cadeia de montanhas ali do estado de Washington, o volume de chuvas e de neve ele meio que passa e não cai tanto em Vitória. Lá para o norte da ilha, onde tem a estação de esqui, neva muito mais do que em Vitória, propriamente dito. Tá certo? E é muito bizarro porque a cidade não tem uma infraestrutura para lidar com a neve tão grande como em outras cidades, como Toronto, Vancouver, Montreal, Manitoba, estado de Manitoba e por aí vai. Então, quando tem uma neve mais intensa, cancela a aula, fecha o comércio, desmarca compromisso, porque não tem muitos daqueles caminhões para limpar e é perigoso andar na neve. Eu conheci um cara que veio de Saskatchewan, que é uma província perto lá de Ontário, e a gente estava trabalhando no escritório próximo, e ele trabalhava de pé assim, e ficava olhando a janela. Aí um dia que caiu uma neve forte, chegou um anúncio, olha, cuidado, porque vai interromper transporte, vai fechar comércio e tal. Ele estava com fone, ele tirou assim, olhou pela janela e falou, vocês vão parar a cidade por causa dessa nevinha aqui?
Isso aqui a gente tem lá no café da manhã. Porque na cidade da onde ele veio, tem 1,5 m de neve acumulada, menos 35 graus. Então, quando ele viu aquela nevinha, a gente meio desesperado, ele deu risada, porque para ele isso é bico. Ok? Aqui algumas imagens dos nossos prédios. O castelo, esse aqui é onde eu trabalho, o Sherman James Building, e as salas de aula estão espalhadas, né? Nós estamos nas terras tradicionais dos povos indígenas, então se você tem interesse de entender mais sobre a ancestralidade, o valor da história, o Canadá tem um programa de reconciliação com os povos indígenas e de valorização dessa história, de valorização do meio ambiente, é um ótimo lugar aqui. E olhando para frente, o campus da Railroads foi reconhecido pela Ashoka. A Ashoka é uma entidade internacional que ela reconhece campos universitários que têm um profundo compromisso ambiental e social. Razão pela qual a gente tem esse selo, e aqui algumas imagens, né? A gente tem espaços para estudar, academia de ginástica, os jardins são maravilhosos, jardim japonês, jardim italiano, jardim das rosas, tudo dentro da área da universidade, tem uma trilha, tem cachoeira lá dentro, e os alunos são encorajados a ir para lá, sentar, meditar, estudar, se está estressado, vai lá, dá uma volta, vai ver os esquilinhos lá, de vez em quando aparece o urso, pode aparecer, não fique preocupado porque eles alertam. E aí tem o transporte lá dentro e fala, olha, uma vez eu tinha acabado de sair da universidade e aí começou a vir no SMS, sinal de urso. E o meu pessoal da minha turma estava na biblioteca estudando e começou a mandar foto para mim do ursinho. Um ursinho pequenininho assim, bonitinho, e ninguém sai, porque atrás do filhote está a mãe. E tem a Lagoa, que é maravilhosa, é um lugar de aves migratórias. Sem brincadeira, gente, a primeira vez que eu cheguei lá, eu tinha a sensação que eu estava num cenário de filme. Real, assim. O que mais que eu posso falar? Aqui, alguns filmes. Então, se você tiver curiosidade, assiste de novo lá o X-Men, a escola para alunos dotados, né, do professor Xavier. O Descendants, Deadpool, é muito legal, é muito bonito mesmo. Tá? O que a gente tem de acomodação? Muito pouco. Não é uma universidade que tem mega dormitórios. A gente tem um dormitório temporário, e a maioria dos nossos alunos usam para 2 semanas, 3, 4 no máximo, até achar uma casa para dividir com alguém, alugar um apartamento e dividir com alguém, que é o mais normal. Muitas pessoas fazem o contrário, vão para uma casa de família para ter um primeiro contato, deixar mala, saber que tem gente ali, até procurar um lugar para alugar. Como a cidade está em crescimento econômico, existe uma demanda muito grande por imóvel e os preços subiram. Então, né, nada é de graça. Por último, né, a gente apoia os estudantes em qualquer etapa. Eu, particularmente, tive que usar muitos dos serviços de apoio da universidade. Um deles foi de escrita acadêmica. Porque quando você está lá, você precisa escrever seus trabalhos em inglês. E você conhece o inglês, você já passou no IELTS. Quem aqui já fez IELTS? Ninguém? Quem tem medo do IELTS? Tem, eu tinha. Não é um bicho-papão, mas se você não quiser fazer o IELTS, faz o Duolingo, que a gente aceita também, ou faz o TOEFL, enfim, ou o ILAC Pathway a gente aceita, ou você pode fazer inglês na própria universidade para dar uma preparatória. O mais desafiador, gente, no inglês não é o inglês, é o jeito de escrever. No português, a gente fala e depois conclui. No inglês é o contrário. Você escreve uma frase forte no início e sustenta o seu argumento nas outras sentenças. As sentenças são curtas. E eu me lembro que eu estava tendo dificuldade disso, e aí eu fiquei sabendo que tinha um centro de escrita dentro da universidade para ajudar alunos. Aí eu marquei um horário para ir lá. E aí você manda o teu material, eles leem, e quando você vai para a reunião, eles te dão ajuda. E eles me ajudaram muito a melhorar a minha escrita acadêmica. Isso está incluído no que você paga. Então, aconselhamento pessoal, aconselhamento de escrita, orientação de carreira, como preparar o currículo para mandar para empregos no Canadá. Você simula entrevistas de emprego, tem várias coisas que são serviços de apoio aos alunos. Ok? Está aqui, ó, suporte em viagens, computadores, tem uma sala lá só com iMac para você ir lá, tem um estúdio se você precisar gravar alguma coisa, tem um lugar que você pega emprestado equipamento, microfone, câmera para você precisar fazer algum trabalho que quer fazer em vídeo. Enfim, sala de reunião, você quer chamar o seu grupo para estudar, você dentro da biblioteca ou fora, tem um monte de sala para você se reunir. Então é um ambiente muito favorável para você mergulhar e estudar, como você pode imaginar. Uma vez que você aplica, como é que é o processo de seleção?
Para um curso superior, você tem que apresentar o seu histórico escolar, sua carta pessoal e o seu teste de inglês. O seu histórico escolar, se você terminou o primeiro semestre do terceiro ano, você já pode mandar, que a gente recebe. Qual a vantagem disso? Que você não precisa esperar dezembro chegar. Você acabou junho, você já tem o seu histórico parcial, né, o histórico fornecido pela escola, você junta com o seu teste de inglês e manda junto com a sua carta pessoal para aplicar. E aí, se você for aprovado, a gente pede uma nota pelo menos de B+, na sua média, no seu histórico escolar. Se você for aprovado, você vai ser aprovado condicional a entregar o histórico do fim de ano, mas você já está pré-aprovado. E daí você pode juntar os seus documentos para daí pedir o visto. O visto demora um pouco mais, tem casos que estão demorando aí 3, 4, 6 meses para obter o visto. A vantagem é que o ano letivo começa em setembro. Então, se você começa a fazer a aplicação agora, no segundo semestre, você já pode ser aprovado para o próximo ano letivo. E aí você tem um tempo para trabalhar, juntar uma grana, fazer outras coisas além de esperar o visto. Ok? Eu não sei se você quer que eu olhe para você ou não. Não. Ah, tá bom, obrigado. E quando você recebe a carta de aprovação, você tem que confirmar a sua entrada e a universidade pede um depósito inicial, todas as universidades pedem isso, um depósito inicial de $5.000. E esses $5.000 vão ser abatidos nas mensalidades ou nas tuitions que você vai pagar, você não tem que pagar tudo de uma vez. Em geral, você paga antes do próximo bimestre começar. Ok? Gente, é isso. Aqui tem o meu QR Code, se você escanear aqui, você fala comigo em português, é o meu WhatsApp da Universidade e de Trabalho. Eu estou à disposição, se você conhece alguém que tem interesse, que acha que tem um perfil dessa universidade, que gostaria desse tipo de ambiente de estudar, fica à vontade para me indicar ou para mandar um alô para mim. Eu falo português, trabalho na universidade, moro lá, e de vez em quando mando uns vídeos da cidade, do supermercado, onde comprar alho, feijão, as coisas que mãe pergunta, né? Ah, meu filho, tem feijão lá? Tem, mãe, tem feijão, sim. Tem panela de pressão? Tem panela de pressão também. E tem uma galera brasileira que, como eu falei, descobriu Vitória e está indo para lá e a galera se ajuda muito. Fechado? Quem tem uma pergunta? Tem um microfone ali, se alguém quiser fazer uma pergunta, só levanta a mão que a gente entrega o microfone para você. Diga. Só um pouquinho, espera o microfone chegar porque está para sair lá no áudio. Obrigada. Oi, tudo bem? Tudo bom. Com a questão de pós-graduação, funciona do mesmo jeito para poder entrar na pós-graduação? Manda a carta, o de inglês e tudo? Mesma coisa, boa pergunta. A pós-graduação, dependendo do curso, ela vai te exigir também uma experiência profissional, ela vai te pedir carta de recomendação e você vai ter que provar no seu currículo, né, que você tem aqueles anos de experiência para fazer lá. Por exemplo, o nosso MBA, ele é um MBA executivo. Então, você tem que ter, no mínimo, 7 anos de experiência profissional relevante. E você vai ter que provar isso no seu currículo, ok? Além disso, vai pedir referência. Então, vai passar a contato de 2 pessoas que vão poder escrever referência a teu respeito. E a carta, você vai ter que justificar o que aquela pós-graduação vai agregar na sua vida. Por que você quer estudar aquele curso, qual que é a sua curiosidade. Você não precisa ir muito no detalhe, mas você tem que investigar o curso, conhecer um pouco do que você quer e escrever nessa carta. Faz sentido? Sim, sim. Obrigada. Outra coisa importante, já que você perguntou de pós-graduação, se você fizer um curso de pós-graduação na universidade e depois quiser fazer um mestrado, todos os créditos que você obteve na pós, elas descontam no mestrado. Então, muita gente usa a pós como uma escada para o mestrado. Já que eu falei de mestrado, que foi o que eu fiz, o mestrado na Royal Roads não é acadêmico. É um mestrado profissional. Você vai ter contato com coisas de mercado. Por isso que eu fui para lá. Quando me indicaram, foram 2 canadenses que me indicaram à universidade, e depois eu conversei com essa brasileira, e depois eu liguei para o pessoal para fazer uma reunião. Eu sou meio chato. Daí eu comecei a perguntar um monte de coisa, e eu vi que era uma universidade muito ligada ao mercado, porque os professores trabalham. Eles não são professores de tempo integral, a maioria deles. Eles têm empresa, ou são consultores, ou têm posições em outras companhias, e daí eles desenham o programa de maneira muito prática.
Os cursos te levam a fazer visitas a empresas. O curso de turismo, por exemplo, tem uma demanda gigante na nossa região lá para profissionais de turismo. E daí você vai fazer visita a resort, restaurante, hotel, vai entender o mundo do turismo, assim como outras áreas. Ok? Obrigada. Nada. Outras perguntas? Aqui. Oi, boa tarde. Eu sou o Pedro e atualmente eu faço faculdade aqui no Brasil, né? Eu faço farmácia bioquímica aqui na Federal, né? Na Unifesp. E eu tava meio em dúvida mesmo, tipo, ou eu fazia um transfer lá, né, para uma universidade de fora, ou eu faria, por exemplo, um curso de inglês né, durante o verão. E aí eu vi que você passou ali, em um dos slides, você falou que além do transfer, etc., vocês ofereciam alguns cursos de inglês também. Sim. Aí eu gostaria de perguntar se vocês oferecem esses cursos de inglês, né, no nosso, por exemplo, nas nossas férias de inverno, que no caso seria as férias de verão de vocês aí. Sim, exatamente. Eu vou voltar aqui para explicar só um pouquinho. Os cursos de inglês, eles têm de curta duração e eles estão oferecidos, em geral, em agosto. Julho e agosto. Tá? Agosto é o mês mais forte de verão lá e é o inverno aqui. Nossa, está lá atrás. Aqui. Está vendo ali Summer, inglês mais liderança. Você tem a opção de fazer esse curso de 2 ou de 4 semanas. Você vai estudar inglês de manhã e vai ter aulas, obviamente em inglês, de assuntos de liderança na parte da tarde. Por que liderança? Porque serve para qualquer área que você vier a atuar na sua vida. E a escola de liderança da Railroads é muito famosa, é muito conhecida. O mestrado de liderança, a pós-graduação em liderança lá é procurada demais. Então a gente pegou conteúdos da escola de liderança e colocou junto do curso de inglês. Ano que vem a gente deve ter um curso que é inglês mais comunicação de negócio, em negócios. Você vai aprender a linguagem de inglês nos negócios, como faz uma apresentação, como conduz uma reunião, como prepara um relatório. Então você não fica só estudando inglês. Tá? Além disso, os cursos que a gente oferece para quem precisa dar um upgrade no inglês são em geral de 3 meses. Então você pode fazer 3, 6, 9, 12 meses para você subir o seu nível de inglês e ele é muito válido, especialmente quando você vai entrar numa pós-graduação ou numa graduação. Porque você não vai só estudar inglês, você vai treinar o inglês acadêmico. Então, aqui, por exemplo, eu estava procurando mais ou menos isso, porque eu já tenho um nível de inglês intermediário quase avançado, né? Já cheguei a fazer o DIT, né, que é o Duolingo, já fiz o SAT também, para tentar no americano, etc. Acabei ficando com o SISU mesmo, fazendo a Federal aqui com o SISU. Mas aí, justamente, eu estava procurando intercâmbio para fazer porque eu não queria parar a minha faculdade, né? Eu vi vários programas de intercâmbio que você pode estudar e trabalhar, mas aí eu teria que trancar minha faculdade. E eu não queria trancar. Eu estou na metade, eu já fiz 2 anos, estou no 5º semestre. Aí as 2 opções que eu coloquei em mesa seriam ou o transfer ou um curso durante as minhas férias. Sim. E aí eu achei interessante essa questão desse curso. O curso de férias vale bastante a pena porque é para você dar um gás no seu inglês, né? Você muda ele de patamar. A opção que você e outras pessoas podem eventualmente considerar é terminar a graduação lá. Como eu falei no início, a vantagem disso é que a gente vai usar os seus 2 anos e você vai matar 2 anos lá. Então, por exemplo, a sua área é bioquímica? Farmácia bioquímica. Farmácia bioquímica. Infelizmente, a gente não tem um curso exatamente nessa área. Mas vamos supor que você fosse para um curso de meio ambiente, ciência ambiental. A gente tem um que é de contar molécula lá de carbono, como a gente brinca lá. E aí você pode pegar e entrar direto no 3º ano desse curso. Significa que você vai usar os 2 anos que você tem, você não precisa trancar nem nada. Aqui você vai trancar, né? Mas você vai lá informar que você está transferindo. E aí você vai terminar o 3º e 4º ano e o seu diploma vai ser um diploma canadense de uma universidade pública. O que fará muita diferença dependendo do caminho de carreira que você quiser escolher. Como eu falei, se você quiser continuar no Canadá, fará muita diferença o seu diploma já ser canadense. Porque você não precisa esperar formar aqui para depois ir fazer uma pós, para depois arrumar um emprego lá. Durante os 2 anos que você vai estudar, você já vai ter muito network. Você já vai fazer trabalhos em empresas, você já vai fazer visitas, você vai em eventos, você começa a construir
a sua relação profissional. E, em geral, os 2 últimos anos do curso superior é onde você já começa a pensar na saída. Você começa a conhecer a empresa, possibilidades, gostaria de trabalhar com isso, não gostaria de trabalhar com aquilo. Então, se faz parte do seu ou do projeto de alguém ter essa experiência internacional, como eu falei desde o início, transferir para lá é uma vantagem. Ou começar um curso do ano 1, mas aí fica mais caro, porque você vai pagar 4 anos. Se você já fez 2 anos aqui, você vai pagar só 2, e ao final desses 2, além do diploma, você tem o direito a aplicar para o visto de trabalho. Sim. Espera o microfone só um minutinho, por favor. Boa tarde. Eu estou no 3º ano de jornalismo, eu queria saber se precisa necessariamente fazer 2 anos, ou eu posso, a partir do 4º, por exemplo, tem que fazer necessariamente 2 anos? Não, é no mínimo 2. Ah, entendi. Se você está no 3º agora e quiser transferir, lá você tem que fazer 2. Então, no mínimo 2 aqui e no mínimo 2 lá. Por quê? No Canadá, nenhuma universidade concede o diploma se você não fizer pelo menos metade do curso lá. Então, não existe a possibilidade de você fazer 3 e 1 lá, fazer 3,5 aqui, 6 meses lá, não existe. Por conta de uma legislação, você só pode sair com o diploma daquela instituição se você estudou pelo menos metade do curso lá. Obrigada. Tem um curso de comunicação profissional lá que é muito procurado porque ele não é exatamente de jornalismo, ele é mais amplo, mas ele contempla também temas de jornalismo. Da mesma forma que no Canadá você dificilmente vai achar um curso superior de marketing ou de publicidade, como a gente tem aqui. Em geral, esses cursos são especializações de um curso de business ou de comunicação. Ok? Quem mais tem uma pergunta? Uma curiosidade. Sem parecer chato falar mais uma vez, mas que nem, por exemplo, vamos supor que eu faça meio ambiente. Enfim, mudei de área. Não mudei, mas enfim, né? Meio ambiente está relacionado um pouco. Aí, se caso eu quisesse voltar para o Brasil, como que eu faria para validar esse curso, assim, como meio ambiente aqui? É o equivalente a um curso de gestão ambiental no Brasil. Gestão ambiental? É. A questão é, para ser realista, você pode ir no MEC e pedir a validação do seu diploma, que só vai ter valor se você eventualmente quiser fazer, digamos, um mestrado no Brasil. Em termos de trabalho, as empresas não pedem essa validação do MEC. As empresas vão ver que você formou, você tem um diploma, obviamente, você tem um certificado, tem um documento, etc. Se você precisar aprovar eventualmente. E se você quiser, você faz a validação no MEC. O que não é muito difícil, não, é só um pouquinho burocrático. Ok? Porque você vai ter todos os créditos. O histórico escolar da universidade, sendo uma universidade pública, você tem os créditos, os temas que você estudou, sabe? Você atendeu todos os requisitos para aquela graduação e o MEC reconhece isso aqui. Só que você tem que solicitar, não é automático. E no caso, para fazer o transfer, então eu precisaria do meu histórico da minha universidade e um exame de proficiência e uma carta minha. E uma carta sua, e a gente vai pedir também alguma referência de um professor seu, que você queira dizer, só para compor. É importante entender isso, gente, que os processos de avaliação de aplicação eles são individuais. Eles vão olhar o Pedro, o Marcelo, o fulano, eles olham um por um. E eles abrem todos os seus documentos para ver se você tem o perfil da instituição e qual que é a clareza que você tem do seu objetivo de estudos. Então, vê o seu histórico é consistente, vê a sua carta, vê as suas referências, junta isso tudo e o profissional que autoriza, né, digamos assim, ele é responsável por isso diante do Ministério da Educação lá. Então, é um negócio muito sério. E é tão sério que nós já vimos alunos terem a aplicação negada, eram bons potenciais alunos, mas porque tinha plágio no texto da carta de apresentação. A pessoa gostou de umas frases que ela encontrou na internet e meteu na carta dela, e eles passam por um scan de antiplágio e descobriram que a pessoa copiou umas frases. E aí coloca em suspeita qual que é a lisura dessa pessoa, tá certo? Então essa é uma coisa muito séria, no Canadá não dá para brincar com isso não. Vale a pena gastar tempo, escrever a sua carta, sabe? Pegar pessoas que podem dar referência, fazer bem o seu currículo, e lá conta muito se você fez trabalhos voluntários, se você serviu a sua comunidade além de só estudar.
Se você já fez viagens, por exemplo, eu tinha feito viagens a trabalho, eu coloquei na minha carta, já viajei, já fiz isso, já fiz aquilo, e quando eles viram meu perfil, até falaram, você é um perfil que nos interessa, seja bem-vindo à universidade, se você quiser estudar aqui. Ok? Respondi pergunta sua, acho que de outras pessoas aqui, ao falar desse, de novo, do transfer. Quem mais tem uma pergunta? Vou fazer, então, uma última... minha pergunta eu mesmo respondo, tá? Vale a pena estudar fora? A pergunta principal que eu tento responder para muitas pessoas que me perguntam é sim e não. Vamos falar a verdade? Se você tem uma cabeça de ir para o mundo e está aberto, e está curioso, e está a fim de se aventurar para fora do país, entendendo que o Brasil cada vez mais, com certo atraso, mas cada vez mais o Brasil faz parte do mundo globalizado, o Canadá é um ótimo caminho. Desculpa. É um ótimo caminho por meio da educação, do trabalho, da experiência profissional. É um país muito mais tranquilo do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra, em termos sociais. Em termos de população, então, nem se fala, eu falei os números aqui no início. A diferença é, não adianta você querer ir para lá com a mentalidade de permanecer com a mentalidade de brasileiro. Porque no Brasil a gente tem muitas coisas que nos servem. Lá você tem que correr atrás. Então tem coisas interessantes que você vai para uma reunião com o professor, você está apresentando um trabalho, ou você vai para uma orientação de carreira. E a pessoa fala assim, o que você quer, Marcelo, na sua vida? Eu falo, não sei, eu vim aqui para ter uma orientação. Eles não vão dar orientação em cima do nada, eles vão dar orientação em cima daquilo que eu apresentar. Eu fui ter aula de escrita acadêmica, eu tinha que mandar o meu texto antes para a pessoa ler o meu texto e me ajudar a corrigi-lo. Ela não vai ficar me dando diquinha se eu não apresentei nada por escrito. Se eu vou conversar com o professor e falo, professor, eu estou tendo dificuldade na sua matéria, ele fala, qual parte? Aqueles exercícios aqui ou esse assunto eu não estou entendendo muito bem. Se eu for muito genérico, ele não tem como me ajudar. E para nós parece frio, mas não é frio, é só que eles são muito preocupados com o seu tempo e com o tempo deles. Então, quando a gente pensa em mudar, esse choque cultural ele faz parte de querer ir para o mundo. Porque se um dia você for para a Holanda, para a Alemanha, para o Japão, para a China, sei lá para onde você pode vir aí um dia, essa exposição ao ambiente multicultural vai ajudar muito. O Canadá é terra de indianos, chineses, filipinos, latinos, brasileiros. Você vai encontrar gente da Pérsia, né, do Irã, gente de Bangladesh, eu tenho um amigo de Bangladesh. Agora a gente tem um casal muito querido, nosso amigo, que é da Ucrânia. Então você começa a ter um nível de contato mundial muito diferente. Razão pela qual a universidade tem hoje mais de 100 nacionalidades lá. É muito legal quando você vai num almoço com o pessoal da Índia. E você fala, cadê os talheres, né? E não tem talheres, eles comem com a mão. E para nós é uma coisa um pouco difícil. Assim como foi a primeira vez que eu comi com hashi, era uma coisa muito difícil. Não sei vocês, mas não fazia parte do meu histórico cultural. Então esse nível de exposição de experiência faz muito a pena se você tem um sonho de vida e se tem a aspiração de ir para fora. Ok? E se você não gostou, se sentiu muito frio, e em geral não se sente frio porque os lugares são aquecidos, você pode voltar. E volta na bagagem com a mochila cheia de experiência e investimento. Do ponto de vista financeiro, vale a pena? Sim, porque um curso que você gastar $22 mil por ano, 23, ou um mestrado que você gastou 36, 37 em 18 meses, você pode arrumar um emprego lá na faixa de 60, 70 mil dólares por ano. E podendo crescer. Com o passar do tempo, você pode ganhar 90 mil, 100 mil. Ou seja, num intervalo de 5 anos, você vai ganhar muito mais do que você gastou. E para fechar, o governo te devolve parte do imposto de renda quando você apresenta a conta do que você gastou em estudos. Lá também tem que declarar imposto de renda, tá, gente? Fechado? Eu estou à disposição, eu estou lá no espaço das universidades, se vocês quiserem passar lá e bater um papo, pegar um cartão com QR Code, embora vocês já pegaram aqui, fiquem à vontade para me chamar, eu sou super aberto para bater papo, tirar dúvida e obrigado pelo tempo. Ok?